E agora, sem mais, o professor Zacarias Gama para a sua comunicação. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Quero inicialmente agradecer o convite a mim formulado pelo Cícero, Rafael, Bevilacqua, né? Gente que eu tenho muito carinho. Saudar meus companheiros de mesa e todo o auditório e todos os representantes internacionais que estão presentes a este evento. Obrigado. Começo a minha fala chamando a atenção para o título desta mesa, a crise do capital e suas implicações na educação e na saúde. Eu não entendo nada de saúde, eu falarei um pouco de educação. E questionando o próprio título da seguinte forma: é razoável que o capitalismo, na sua crise, exatamente na crise, ele tenha implicações fortes na saúde e na educação? Não é muito interessante isso? Porque as implicações deveriam, no momento da força maior do capitalismo, né? Está em crise, a crise deverá ter uma implicação frágil. Não é bem assim que funciona a coisa. O capitalismo, ele vive, seus períodos de crise são inerentes ao capitalismo. O capitalismo não vive sem crise. E exatamente nos momentos desta crise que ele usa de artifícios para superar exatamente a crise. Essa crise é sempre uma crise de realização do capital. E na medida em que há uma diminuição dessa realização, dos lucros capitalistas, eles ficam desesperados, tentando restabelecer e subir os patamares dos seus ganhos. Então, nesse sentido, a pergunta é: se o capitalismo está em crise, pelo menos desde os anos 1970, eu gosto muito de usar essa expressão, do século passado, né? Coisa antiga, antiguíssima, e observar então, se ele está em crise desde os anos 70 do século passado, como é que ele vem tendo implicações gerais na sociedade? Ora, são implicações que apontam os esforços que ele vem fazendo no sentido de sair da crise, como já falei agora mesmo. Nesse sentido, podem aparecer como implicações das crises do capitalismo as mudanças políticas que levam nos anos 70, nos anos 80, ao neoliberalismo, a toda uma proposta de Estado mínimo, etc., que todo mundo aqui conhece muito bem. Mas há outras implicações, por exemplo, nos processos de urbanização. Hoje o Rio de Janeiro está se preparando para as Olimpíadas. Está acontecendo um processo enorme de gentrificação. Por exemplo, a área do Porto do Rio de Janeiro, que será o Porto Maravilha, uma área depauperada que passa a ser recuperada, valorizadíssima, né, com torres do Donald Trump, etc., e que deverá necessariamente deslocar pessoas que moram ali há anos para sabe-se lá onde. O mesmo vai acontecer na Barra, o mesmo vai acontecer em Deodoro e etc. E as imobiliárias do Rio de Janeiro estarão ganhando milhões e milhões e milhões com essa gentrificação que está acontecendo por conta das Olimpíadas. Uma outra implicação do capital, agora já no campo da saúde, no campo da educação, desculpem, é quando a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, altera o conceito de educação, de direito social, para serviço vendável como qualquer outro serviço. Na ocasião aqui, o governo Fernando Henrique, com o seu ministro do Planejamento, o senhor Bresser Pereira, assumem esse conceito da OCDE, assumem integralmente,
a educação como serviço. E quando escrevem a reforma do Estado brasileiro, dizem: a educação é um serviço não exclusivo do Estado. Mais do que isso, quando no governo Fernando Henrique foi escrita a nossa lei de diretrizes e bases, está vigorando ainda hoje, logo nos seus primeiros artigos aparece claramente lá: a educação é dever do Estado e da família, meio a meio, 50% para um e 50% para o outro. É a primeira LDB que consagra às famílias a responsabilidade com a educação dos seus filhos. Todas as LDBs anteriores, a educação era um direito do Estado. Ora, se de fato a crise do capitalismo supõe ganhos com a educação, o Fernando Henrique, que sempre pautou o seu governo pela cartilha do FMI, do Banco Mundial, etc., etc., as cartilhas neoliberais, tem sentido de fato que ele faça essa alteração profunda em termos de sociedade brasileira. As famílias são chamadas agora a pagar a escola de seus filhos. Quando a Sandra falou aqui que o ISERJ é um espaço público, ela está pautando ou está garantindo uma luta de há bastante tempo, porque se falou em privatizar a educação do próprio ISERJ. Se falou em privatizar a educação pública na cidade do Rio de Janeiro. Na minha universidade, se fala constantemente em vender a UERJ para Estácio de Sá e outros grupos universitários. Ora, é claro que para nós isso é um absurdo, mas o outro lado, na perspectiva da saída da crise do capital, serão ganhos e mais ganhos e mais ganhos e mais ganhos. Neste momento, quando o Fernando Henrique assume a educação como serviço não exclusivo do Estado, quando inscreve na LDB que as famílias também têm responsabilidade, se vocês estão pensando que isso é o pior, segura esta cadeira. Fernando Henrique sempre foi capaz de fazer pior ainda. Ele estabelece o princípio da publicização da educação. Olha que perversidade. Público está sempre ligado a um direito republicano, direito democrático. Quando ele fala publicizar, não é transformar em público, é exatamente transferir para o setor privado. E nesse contexto, o Fernando Henrique começa a favorecer, mais do que na ditadura, incrivelmente mais do que na ditadura, o crescimento do ensino privado nesse país, até como forma de apoio político. Sobretudo as universidades começam a apoiar grandemente o Fernando Henrique e continuam apoiando essa moça que está aí. Que, aliás, deve estar chorando a beça hoje, porque a Dilma abriu 13 pontos de diferença, né? Está chorando horrores. As medidas Fernando Henrique permitem, portanto, no Brasil, acabei de ver isso aqui agora no jornal da BBC, em 2012, permitem que em 2012 haja um crescimento explosivo das universidades privadas. Olha que coisa interessante agora, hein? Universidades privadas, propriedade de grupos privados nacionais e internacionais. O Brasil, ao ser reconhecido internacionalmente como o 8º mercado mundial de educação, ele começa a atrair investidores em educação, fundos de ações, perspectivando ganhos acentuados no mercado brasileiro. Vou citar um grupo, o grupo INSPER, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, com sede em São Paulo. Esse grupo INSPER comprou aqui no Rio de Janeiro o IBMEC, que é famoso, não sei exatamente a tradução de IBMEC.
Ele comprou também o IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. O presidente desse grupo fez ontem, na imprensa brasileira, um largo elogio ao governo Lula e ao governo Dilma pela expansão que estão fazendo em termos de universidade e, esse é o grande interesse dele, pelo ProUni. O que é o ProUni? Né? É o programa Universidade para Todos, que repassa dinheiro público da educação pública para a iniciativa privada. Hoje, ter uma universidade privada com muita bolsa de ProUni é um negócio da China, é um negócio que não vai falir. E se eu tiver uma boa quantidade de bolsas e transformar a minha universidade numa sociedade acionária e eu colocar as suas ações na Bolsa de São Paulo, ou na Wall Street, ou em ambas, eu atrairei uma quantidade fantástica de fundos de investimento, porque o risco de falência da universidade com o ProUni aqui no Brasil é praticamente zero. O governo brasileiro garante, tá, que a capacidade de solvência dos alunos seja fantástica. Praticamente não há inadimplência com o ProUni. Portanto, a pessoa que faz o elogio ao Lula, que é presidente do INSPER, é exatamente o seu Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Eu não sei por que estamos batendo palma. Porque isso é uma perplexidade. Pois é, nesse sentido, a gente tem que dar uma vaia nele, né? Dar uma grande vaia. Não sei se ele veio com a Mônica Lewinsky, né? Mas ele está muito feliz aqui no Brasil porque os seus ganhos estão consideráveis. Ele está pagando bons debêntures ao final do ano. Obrigado, obrigado. Então, outro grupo, pasmem, o maior grupo universitário do mundo. A China tem um grupo que tem em torno de 700 a 800 mil matrículas. Este grupo brasileiríssimo já passou de 1.200.000 matrículas. Eu estou falando do grupo Croton Anhanguera. Esse grupo, para vocês terem uma ideia, ele além de controlar diversas universidades, por exemplo, só o grupo Croton, sozinho, eram do grupo Croton 27 universidades pelo Brasil afora. É de espantar. É de fazer a gente chorar, sabendo que o grupo Croton controla alguns municípios brasileiros, nomeando, inclusive, o secretário de Educação. Eles têm o secretário de Educação, eles têm toda a venda de CDs, DVDs, apostilas, livros, etc., etc., e ainda direcionam a formação daquela criançada segundo sei lá que interesses, sei lá, né, que ideologia, que valores, né, e vai por aí afora. Para não me alongar muito, está acontecendo desde 1999, também do século passado, foi assinado nessa cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, um acordo entre América Latina e Caribe e União Europeia. Esse acordo se chama UEALC, a sigla é UEALC, União Europeia, América Latina e Caribe. Todo mundo sabe que a União Europeia está passando por um processo grande de reforma do seu sistema universitário. Ela basicamente faz essa reforma esperando que as suas universidades sejam competitivas,
e que sejam, sobretudo, produtoras e vendedoras de conhecimentos ligados à ciência, tecnologia e inovação. De certa maneira, a Europa, né, se rende a essa nova configuração mundial em que toda a produção industrial se faz no Oriente, China, etc., etc. E a Europa, com a sua desindustrialização, ela precisa de encontrar uma nova fórmula de realizar capital. Como? Produzindo e vendendo conhecimento. Não se trata de vender qualquer conhecimento, mas conhecimento de ponta com alto valor agregado. E o que faz a União Europeia? Com apoio de muito brasileiro, que é como o deputado falou aqui, né? Lamentavelmente, uma série de brasileiros entregam o Brasil, latino-americanos entregam a América Latina, né, para o capital. Neste caso, configurado o acordo UE-ALC, fica suposto que as universidades latino-americanas e caribenhas serão reformadas com financiamento da Europa. O Banco Santander acabou de escrever a Carta do Rio, com a presença de 43 reitores brasileiros, fechando, né, o acordo de aceitação de dinheiro do Santander para bolsas, pesquisas, financiamento de reforma de universidades, etc., etc. Ora, a concretização disso aí significa que União Europeia, universidades latino-americanas e caribenhas estarão seguindo mais ou menos a mesma pauta de ensino, pesquisa e extensão. Eu só não sei se isso ocorrerá numa relação simétrica. Me parece que uma universidade brasileira, ela não vai ter, não tem a mesma pegada que uma universidade europeia, Cambridge, Oxford, né, Sorbonne, não sei. Se porventura, esta relação não for simétrica, for uma relação favorável à Europa, nós estamos diante de um dos maiores projetos de colonização da América Latina e do Caribe pela via do conhecimento ou da produção do conhecimento. Olhem como é que as coisas se entramelam. Dominam as universidades particulares. O Brasil tem hoje 2.256 universidades, das quais 2.000 são privadas, com essa entrada de capital estrangeiro. A entrada da União Europeia, por um lado, é realmente um processo grande de colonização. Minhas preocupações: nós estamos nos encaminhando cada vez mais para a construção de uma sociedade democrática, estamos alargando os nossos espaços de democracia, estamos alargando a nossa independência em relação a muita coisa do exterior. Agora, se as nossas universidades não forem nossas, eu pergunto, quem serão os cientistas que vão desenvolver o pré-sal? Quem serão os cientistas que vão cuidar da Amazônia? Os cientistas que vão desenvolver os nossos fármacos? Ou seja, se nós todos não cuidarmos, não começarmos a ver a educação a partir da sua importância estratégica e para a independência desse país, pode ser que nós estejamos ajudando a entrega do Brasil pela educação. Eram essas as minhas preocupações. Obrigado.